Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras dessa profecia. Bem-aventurado, mais do que feliz, abençoado. Bem-aventurado aquele que recebe de Deus a mensagem que Ele quis, que Ele quer dar pelo seu Filho Jesus. Essa mensagem ficou registrada nesses livros. Só que muitos já têm a mensagem de Cristo como uma mensagem de lendas. Uma mensagem onde muitos repetem: Deus é amor, Jesus te ama, só que não reconhecem que a justiça de Deus será feita nesta terra. Olha para um lado, olha para o outro, reclama que a justiça não foi feita, só que a justiça de Deus, Deus fala uma parte dela, no livro de João, o próprio Jesus falando, em João capítulo 3, a partir do versículo 16, Jesus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra separado de Deus. Todo aquele que nele crê não morra e vá para o inferno. Muitos querem que crer seja acreditar, só que crer não é acreditar somente. Crer é estar decidido a obedecer a Deus, estar decidido a deixar Jesus reinar em tua vida. Isso que significa crer, porque lá em Tiago fala que os demônios creem e estremecem, mas o homem diz que crê, mas escarnece de Deus, escarnece de Jesus. São deuses e senhores na terra, se acham dono da verdade e da razão, e Jesus fala que ele veio para aqueles que creem. Ele veio para todos, mas aqueles que creem, aqueles que o recebem, ele dará poder de ser feito filho. Então, filho não são todos do mundo, não. Nós somos todos criaturas de Deus. Fomos criados, mas para ser filho tem que receber o Espírito Santo de Deus. Tem que receber esta mensagem do Evangelho para ser filho de Deus. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Não é para você ter uma religião, não. Para você ser enganado e achar que vai todo mundo para o céu quando morre, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Religião nenhuma, seja evangélica, católica, espírita, seja qual for, não leva o homem ao Deus vivo. Pode te levar a um Deus com D minúsculo, pode te levar a entidades que são os demônios, podem te confundir e achar que você está no caminho certo, enquanto que o caminho de Jesus Cristo é um só, e é Ele. Jesus é o próprio caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Os teus dízimos, as tuas ofertas, a tua missa, a tua oração, a tua campanha de 7 dias, não vale nada diante de Deus se não tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida. Para de brincar de ser religioso, para de brincar de ser evangélico, para de brincar de ser católico. Procura o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz. Ele está vivo hoje, ele morreu, ele foi cuspido, foi injuriado, e bateram nele, escarneceram dele naquele dia, e até os dias de hoje estão fazendo isso. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está fazendo isso. Você está rejeitando as coisas de Deus. E aqueles que rejeitam a Deus, Deus também vai rejeitar.
Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Mas não, preferem se chegar à religião, preferem ser amigos das coisas do mundo. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Satanás, o Deus desse século, foi entregue o mundo para ele depois que o homem pecou. Todos nós somos pecadores, não há um que não peque, não há um justo, não há um bom, mas através do sangue de Jesus, através da fé que vem a ele, dele, através daquela fé que ele dá para aqueles que ouvem a voz dele. Mas se teu coração já está tão endurecido, que não crê nem na existência de Deus, nem de Jesus, nem mais que exista inferno, que o inferno aqui, como muitos falam, você corre um risco. E a mensagem do Evangelho é para alertar, é para avisar, não é para te convencer, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso, se ouvir a voz de Deus hoje, abre o teu coração, porque eis que Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir e abrir, ele vai entrar e cear com ele. Você quer cear com Jesus ou você prefere cear com o diabo? Porque não dá para servir dois senhores. Ou você vai amar um e odiar outro, ou você vai servir um ou desprezar o outro. Não dá para servir a Deus e a mamão. Não dá para servir a Deus e o diabo. Não dá para servir a Deus e ficar querendo ser rico, joga na Mega Sena, trabalha 24 horas por dia, larga a família de lado. Jesus falou para um rico, louco: se pedirem a tua alma hoje, o que tens preparado para quem é? Quantos e quantos que Deus chama para servir a Ele, mas preferem servir a criatura, preferem servir a religião, preferem confiar em homens. E Deus fala que é maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si próprio, faz da sua carne o seu braço. Coração enganoso e perverso, quem o conhecerá? Muitos afirmam que teu Deus não tem Deus no coração. Eu tenho Deus no coração, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo. Jesus falou que não tem um bom, o único bom é Deus que está no céu. Como é que você se julga bom? Não há um bom, não há um justo. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se você rejeita Ele, a palavra dEle, você está rejeitando aqui, não é a homens, não é a religião, porque não viemos em placa de igreja. Muitos querem que você faça parte daquela região, que você contribua. A religião é causa de grande ganho. Quantos estão indo para o inferno achando que são de Deus? Estão sendo enganados pelo Deus desse século, pela mentira, pelo engano, pelas heresias que estão dentro das religiões, principalmente as que se dizem cristãs, seja evangélico, seja católico, pregando, ensinando coisas que não estão aqui. Por isso que Jesus falou: se vós permanecerdes, se vós praticar a minha palavra, vós sereis libertos, conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Só pode conhecer a verdade se você deixar Jesus te ensinar, se você cavar o tesouro escondido, porque se como a prata procurares, e como a tesouro escondido a buscardes, então encontrarás o temor de Deus, e achará conhecimento de Deus. Tem que cavar, tem que se alimentar. Jeremias no capítulo 15, 16 falou: achei as tuas palavras, e logo as comi, e foram para mim grande satisfação e alegria no coração. Isso aqui é o alimento, é o guia, é a bússola para aqueles que querem ter realmente um encontro com Deus, porque Deus está de braço aberto, Ele te ama, mas Ele ama o pecador e não ama o pecado, e ao rebelde Ele abomina, assim disse o Senhor. Todos nós somos pecadores, por isso que Ele ama o pecador. O rebelde, aquele que não dá ouvidos à voz dele, Ele abomina. Até quando você vai se enganar com a tua falsa religião?
Até quando você vai se enganar achando que dando dízimos para a igreja você vai estar salvo? No tempo da Inquisição, a Igreja Católica cobrava a salvação. Ficou rica e poderosa naquela época. E hoje em dia as igrejas evangélicas estão fazendo a mesma coisa, cobrando salvação. Salvação foi paga na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele pagou o preço por nossos pecados, para aquele que recebe, para aquele que quer receber. Se ouvir a voz de Deus hoje, não endureçais vosso coração, porque é Ele, não é o homem. Não estamos te convidando para ir para a igreja nenhuma, é para participar da igreja invisível de Cristo, aquela onde Ele é o cabeça. Não é Apóstolo, não é Macedo, não é Valdomiro, não é Malafaia, é Jesus Cristo de Nazaré, que quer ser o teu pastor. E aqueles que são dele, ouvem a voz dele. Em João 3, continuando, Jesus falou, no 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê já está condenado. Assim disse Jesus. Por isso a oportunidade de receber a mensagem, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por isso que muitos acham loucura. Muitos falam que aqueles malucos falando de Jesus, Jesus já foi, eu amo Jesus. Aquele que diz que conhece a Deus e não pratica seus mandamentos, não busca se alimentar com alimento espiritual verdadeiro, não desses pastores, não desses padres, não desses que se dizem de Deus, mas querem teu dinheiro. Se alimentar aqui é o Espírito Santo que ensina. Não precisa de você ter cultura, não precisa de você ter curso de teologia. É Espírito Santo de Deus. Se você deixar, abra o teu coração se ouvires a voz de Deus no dia de hoje. Para de brincar de ser evangélico. Glória a Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O mundo amou mais as trevas, amou mais a religião, amou mais o futebol, amou mais o dinheiro, amou mais o sexo explícito, a fornicação entre heterossexuais e homossexuais praticando também, porque fornicação é todo tipo de sexo fora do casamento. Essa é a fornicação que Deus abomina, seja ela qual for. Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o rebelde. Não pensa que Deus não está vendo. Ele vê todas as coisas e está registrando tudo. Bem-aventurado, feliz é o homem que não se detém nos conselhos dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, daqueles que praticam, porque pecadores todos nós somos, mas aqueles que praticam o pecado. E bem-aventurado aquele que não segue, não se assenta na roda dos escarnecedores. Todos aqueles que têm o evangelho como loucura, estão sendo como escarnecedores, porque estão rejeitando a palavra de Deus, de Jesus Cristo, que ficou registrada. Só que ele quer falar contigo no teu particular, não é em igreja não, não é pela voz do homem, é pela voz do Espírito Santo de Deus. A luz veio ao mundo, amaram mais suas paixões, as suas vontades, os seus desejos carnais, são contrários à vontade de Deus. Todo aquele que faz o mal, todo aquele que peca, odeia a luz. Todo aquele que peca, odeia Jesus. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Tem muitos
Muitos que estão em trevas dizendo que são luz. Cuidado para que a tua luz não seja trevas. E quão grandes trevas serão. Deus fala em Oséias que há uma contenda com os moradores da terra, porque na terra não há verdade, não há benignidade e não há conhecimento de Deus. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, diz em Oséias 4. Na terra não há verdade, porque a terra foi entregue ao pai da mentira. Tudo feito na terra para desviar o homem de Deus, até a própria religião está desviando o homem de Deus. Pensam que tem uma religião e que tem a Deus. Pensam que tem uma religião e que terão uma vida melhor no futuro. Pensam que tem uma religião, então tem o direito de ser rico. Evangelho da prosperidade é o evangelho do capeta, é o evangelho do diabo. Evangelho da prosperidade, porque a prosperidade que Deus dá é a prosperidade onde o homem sai da morte, do pecado e passa para a vida com Deus, começa a caminhar segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem. Essa que é a prosperidade do evangelho verdadeiro, o evangelho que cura, salva e liberta, é através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre homem e Deus. Você busca em Maria, você quer o Antônio, você quer o João, mas é Jesus Cristo que é o mediador entre o homem e Deus. Está escrito aqui nesta palavra, a palavra fiel e verdadeira. A palavra fiel e verdadeira. Na terra não há verdade, porque o que há na terra é o pai da mentira, cegando o entendimento dos incrédulos. Na terra não há benignidade, porque a benignidade pura e verdadeira vem somente de Deus. E na terra não há conhecimento de Deus, porque não buscam guardar e praticar os mandamentos de Deus. Praticam os mandamentos das religiões, mas não buscam intimidade com Deus vivo. Por isso Deus amou o mundo, para todo aquele que nele obedecer, receber, aquele que crer verdadeiramente e tomar a decisão diante de Deus, reconhecer que não é nada, reconhecer que somos pó e para o pó voltaremos. Esse é o reconhecimento que há um Deus vivo e soberano, um Jesus que morreu lá na cruz, que é o próprio Deus, desceu na terra, se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele ainda está, e ele ressuscitou, e Jesus está entre nós, ele vive. Por isso que ele resgata muito transexual, ele resgata viciado, ele resgata pessoas que estavam com a vida ao fio, no último momento de vida. Os médicos não davam esperança, mas Jesus tem ressuscitado nos dias de hoje. Olha a mídia da internet, porque essa mídia aí é podre e não quer mostrar a verdade. Verdade de Cristo que está nesta palavra. Ninguém quer mostrar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito quer fazer na tua vida. Não é religião, não. Para de brincar com Deus vivo. Você vai lamentar na hora da morte, porque depois da morte segue-se o juízo. Você não vai voltar reencarnado, você não vai para o purgatório. Depois da morte, segue-se o juízo. E aquele que não creu, aquele que não recebeu a Jesus Cristo aqui nesta vida, vai arder no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até aqui.